Tem uma outra coisa interessante que eu tô lembrando da palestra de ontem, que ela falou que o alimento, quando ele não é digerido é, completamente, essas partículas, eu não sei o nome científico, mas o alimento mal digerido, ele atinge, quando ele atinge o cérebro, muitas vezes ele pode ser reconhecido como, eu acho que ela falou morfina, mas é uma droga que causa vício, a pessoa fica viciada naquela comida. Então, muitas vezes a pessoa sente mais vontade de comer aqueles alimentos que não estão sendo digeridos, que o corpo está reconhecendo como alergênicos e o corpo está se manifestando de várias maneiras, dependendo da susceptibilidade da pessoa. Tantas pessoas vão manifestar aquela alergia ao alimento na forma de asma, de problemas respiratórios, as pessoas através da pele, como no meu caso. Outras pessoas, né, com infecção, assim, eczema, dermatite. É, outras pessoas vão ter dores musculares, dor de cabeça constante e vários e problemas né, de comportamento, de déficit de hiperatividade e atenção. Vários problemas que estão sendo tratados com cortisona, com Prozac, depressão e com outros remédios, muitas vezes basta a pessoa retirar durante alguns dias trigo ou leite ou milho, né? E milho, quando se diz milho, comidas industrializadas que tem xarope de milho. E tem um outro também, que é um outro alimento, que é o açúcar, que muitas pessoas, por causa do excesso, novamente, por causa do excesso de açúcar e carboidrato, quando a gente fala açúcar, não só, principalmente açúcar refinado e os outros adoçantes como até mel e xarope, maple syrup aqui, mas melado, rapadura, que são adoçantes mais saudáveis, mas muito, muito açúcar. Existe uma bactéria que todo mundo tem, chamada Cândida. Todo mundo tem essa bactéria e ela libera muitas toxinas. Mas quando as pessoas têm a cândida numa quantidade normal, não tem problema. Quando a pessoa ingere muito açúcar, a cândida se alimenta de açúcar. Então, quando ela ingere muito açúcar, ou quando ela toma, ou conjuntamente quando toma antibióticos, ou quando a pessoa toma antibióticos matam as bactérias boas que mantêm a cândida em equilíbrio. E mata as bactérias ruins também, né? O antibiótico. Mas a cândida, muitas vezes, depois de um curso de antibiótico, a cândida vai proliferar demais e vai ficar em desequilíbrio. E a cândida libera muitas toxinas. Então, a cândida em si não é ruim. O problema da cândida é o excesso de cândida, que é causado por antibióticos e açúcar. E hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma dieta muito rica em açúcar, carboidratos. Por quê? Macarrão, pão, até legumes e verduras, frutas, principalmente por causa do açúcar das frutas. E o açúcar em si, né, dos doces e tudo, isso tudo é muito carboidrato, muito açúcar. E a cândida se alimenta, então a cândida vai ficando cada vez maior a quantidade. E quanto mais cândida no organismo, a cândida vai liberando essas toxinas e elas são eliminadas pela pele, às vezes causando eczema, que é no meu caso, e causando outros problemas. Então, quem tem muita vontade de comer coisa de açúcar, tem aquela necessidade de comer açúcar, normalmente é um dos sinais, mas não é o único indicador, claro, de que a pessoa pode ter cândida. Então, no caso da cândida, a gente incluiria açúcar e muito carboidrato na lista dos alimentos que, uma vez eliminados ou reduzidos drasticamente, vão causar uma diferença incrível nos sintomas. Então, existem testes que o médico pode fazer, mas não é qualquer alergista. Normalmente os alergistas, os médicos alergistas, eles vão fazer o teste na pele para ver aquelas comidas que você manifesta alergia em muita quantidade, aquela alergia violenta que poucas pessoas têm, que aquelas pessoas que têm, como eu falei no início, elas não podem comer nem um pouquinho daquela comida que elas já têm um ataque de alergia. E sobre isso é outro assunto, e para isso a pessoa vai no alergista. E mesmo assim, esses testes de pele que o alergista faz, eles dão um positivo verdadeiro, 60% das vezes. Não é um teste muito... Ele dá uma ideia, mas não é um teste que você pode confiar cegamente. E o alergista não vai fazer o teste que testa a alergia mais sutil, essa alergia que causa esses problemas que a gente está falando, que causa um pouco de
a pele um pouco empolada, e cansaço crônico, dores musculares, dores de cabeça, deficiência de atenção, asma e vários outros sintomas. O alergista não vai testar isso. Existem médicos que testam, mas é um teste diferente, eu não sei explicar como é que é, mas basicamente eles põem um pouco daquele alimento para testar e vai testando em termos de quantidade para ver a reação da pessoa. Mas você pode fazer isso em casa num teste semelhante, que não é o teste feito com essa solução, feita a solução de cada alimento, com a quantidade pequena do alimento, mas você pode fazer um teste semelhante em casa, que é muito simples. Você retira o alimento que você quer testar, vamos dizer, trigo. Retira da sua dieta durante 5 dias, depois de 5 dias reintroduz em uma refeição mais carregada desse alimento, de preferência refeição só com esse alimento, vamos supor, se for, estou falando de trigo, né? Então come uma refeição que tenha bastante trigo e observa durante as próximas horas ou os próximos dias como que o seu corpo vai manifestar, quais os sintomas e qual vai ser a diferença. Se você é uma pessoa que tem muita irritação de manhã, ou muito cansaço, sono constante, ou uma pessoa que fica mais irritada e nervosa assim, durante a noite, observa que será que é na refeição da noite que você come mais carboidrato, ou batata, ou mais queijo? O que acontece quando você come muito sorvete? E principalmente as comidas que você exagera, aquelas comidas que a gente adora, que algumas pessoas acabam comendo demais, muita quantidade. E começar a observar o que acontece depois de 5 dias retirando aquele alimento, quando você reintroduz aquele alimento em maior quantidade, e observar se você tem reações, porque você vai ver que você pode, como se fosse acendendo e apagar a luz, apertando um botãozinho, aperta o botão, você tem aquela reação, seja dor de cabeça, dores no corpo, cansaço, ou o que for, relacionado à alergia da comida. Apertando outro botão para desligar a alergia, você desliga aquela doença que você tem, que na verdade é um sintoma relacionado à alergia que você tem àquele alimento. E eu falei um pouco atrás que a alergia pode ser adquirida em qualquer época da vida, mas não é bem assim. Na verdade, às vezes as pessoas têm alergia que é pela vida toda. E desde o início a pessoa nunca foi diagnosticada com aquela alergia, porque não é uma alergia tão violenta que a pessoa não consegue respirar e morre. Mas é uma alergia sutil, que, por exemplo, leite é muito relacionado muitas vezes a infecções, problemas de ouvido. Então, a pessoa quando criança tinha várias infecções de ouvido, nunca ninguém pensou que era apenas leite, se não tivesse leite, laticínios na dieta, inclusive da mãe que está amamentando, porque a mãe amamentando usando laticínio, ela passa para o leite, e a criança que tem alergia, que pode já ter nascido com alergia por causa genética, ou normalmente, né, a criança quando tem muito cedo, ou porque a mãe exagera, come muita quantidade, ou a mãe já tem aquela tendência. Então, a criança vai ter infecções de ouvido, ela vai tomar antibiótico, e vai ter os tratamentos, fazer cirurgia, e depois esquece do assunto, ela vai crescendo. Não é que a pessoa, quando cresce, ela não tem mais aquela alergia, mas aquela alergia do leite, ela vai se manifestar de outras formas. Então, ela pode causar dermatites, né, infecções na pele. A pessoa nunca vai ligar que era a mesma coisa, que era o leite que estava causando problema de ouvido, né, infecções, depois causando infecções na pele. Eu não sei exatamente, mas existe uma certa maior frequência, assim, o leite causa isso na criança, causa normalmente, né, assim, maior frequência, causa certas coisas no adulto, quando a pessoa envelhece vai causar artrite, por exemplo. E a pessoa nunca vai ligar que tudo isso tem a mesma causa, era só o leite. E muitas vezes, várias pessoas estão percebendo também que às vezes não é nem o leite em si, é o leite pasteurizado, é a proteína do leite quando ela passa pelo processo de pasteurização. Então, muitas pessoas que são alérgicas a leite, que não podem tomar leite, que o leite traz certos sintomas, elas se dão muito